Meu nome, para quem não conhece, é Gustavo Carvalho, sou enfermeiro graduado pela Universidade Federal, sou especialista em gestão de serviços e controle de serviços de infecção, membro da diretoria atual da ABC, que é a Associação Baiana de Epidemiologia e Controle de Infecção, e estou como enfermeiro do SCIH do Hospital do Subúrbio, tá? Bom, dando início então a essa apresentação de hoje, como a gente vai falar de CME, eu separei agora para o início esses primeiros slides, a gente retome um pouco do que a gente aprendeu lá no ensino médio. Vamos voltar agora lá para a biologia básica do ensino médio para que a gente converse um pouco sobre crescimento e morte microbiana. Não dá para falar de CME sem que a gente trate um pouco sobre esses conceitos que às vezes ficam esquecidos lá atrás. Para quem não trabalha na área, às vezes, da CME, a gente acaba não guardando, né? Mas está aí. O crescimento microbiano é o resultado de processos físicos e químicos que ocorrem na célula e que vão resultar na divisão binária, que é a divisão celular. Uma célula se divide em duas se divide em quatro, e assim por diante. O tempo requerido para que essa população de células dobre é o que a gente chama de tempo de geração. A gente vai gravar um pouco esse conceito de tempo de geração hoje, porque a gente vai usar mais para frente quando a gente estiver falando de alguns processos da CME, tá? Então vamos lá. O que vai influenciar nesse tempo de geração? Existem alguns fatores que vão fazer com que esse tempo de geração reduza. E reduzindo, obviamente, você tem uma divisão de células mais rápida, né? O chamado crescimento microbiano. Então, a temperatura é um fator que a gente já identifica que vai influenciar nisso. Quanto mais você cresce a temperatura, melhor vai ficar para que essa bactéria faça a sua divisão, até que chega a um ponto que ultrapassa, né? Então, é um aumento de temperatura, mas não pode ser tão elevado. Depois da temperatura, outro fator que vai influenciar é a presença de nutrientes. Para que você tenha esse crescimento, é preciso que naquele ambiente você coloque os nutrientes necessários para que essa colônia se desenvolva. E por fim, então, você vai precisar também de oxigênio, considerando que são bactérias que precisam de oxigênio para o seu metabolismo, e você vai precisar de umidade. Então, são esses 4 fatores que vão influenciar para que o tempo de geração encurte e que o crescimento microbiano ocorra, tá? A gente tem aqui, então, nesse slide, um gráfico que mostra o sistema fechado, crescimento, a curva de crescimento das células microbianas, dividida em 4 fases. A fase lag, que é a adaptação ao meio. Quando você coloca a célula naquele meio, ela ainda vai ficar um tempo sem crescer, se adaptando àquele ambiente novo. Depois você vem para a fase log, que é a fase de crescimento. Depois você tem a fase estacionária ali, que é um período de equilíbrio. Essas células elas já se multiplicaram bastante e chega um momento que elas entram em equilíbrio, porque a quantidade de nutrientes desse sistema fechado, a quantidade de oxigênio, tudo isso começa a não ser tão abundante para aquela população, já que ela já cresceu bastante. Então, ela começa a não conseguir se multiplicar mais, porém fica um período de equilíbrio. E aí você vem na fase 4, que é a fase de morte celular, a fase de declínio, que você vai ter aí algumas células começando já a morrer, né? Já que a gente está falando agora na fase 4, que é a morte microbiana, vamos voltar aqui para a definição de morte bacteriana, né? A definição é como o fim da habilidade da célula para realizar funções vitais, tais como metabolismo, crescimento, reprodução, resposta e adaptabilidade. Todo o procedimento de esterilização na CME, ele precisa necessariamente ser capaz de destruir esporos bacterianos. Se a gente está falando de esterilização, ele não vai matar somente as bactérias, vai matar também os esporos bacterianos. E é por isso que a gente retomou um pouco desse conceito aí, porque daqui para frente a gente vai utilizar eles em alguns slides, tá? Vocês estão vendo na gravura aí ao lado um ciclo de esporulação, que é quando uma bactéria chega na fase 4, ela já não tem condições de sobreviver naquele meio e ela começa, então, a formar
nos poros, que é, na verdade, uma opção de vida da bactéria, onde ela vai viver num ambiente inóspito, que não tem condições dela se multiplicar, ela vai perder essa habilidade, né? Como fala ali o conceito de morte bacteriana, ela vai perder a habilidade de ter o seu metabolismo, seu crescimento, sua reprodução, mas é uma perda temporária, porque ela consegue manter ali o material nucleico e ela consegue retomar isso desde que ela volte para um ambiente que é um ambiente propício. Então, aqui a gente já traz a germinação, que é o ciclo contrário, é quando ela já sofreu a esporulação e esses poros acabam encontrando um ambiente favorável para o seu crescimento. E aí o que ele vai acontecer? Essa capa que ele constrói para que o esporo sobreviva, ela vai ser rompida, porque ele consegue encontrar um meio úmido, um meio rico, e aí ele parte essa capa, que em parte dela é calcificada, e ele volta a ter a sua estrutura de bactéria vegetativa normalmente. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre o crescimento, a morte bacteriana e os esporos, vamos entender como é que funciona aí esse teste de indicador biológico da CME. A gente tem nesse slide uma gravura ali de uma incubadora com 4 indicadores biológicos ali que estão num processo de incubação. Esse slide que vocês estão vendo tem a foto aí do indicador biológico. E o que é esse indicador biológico? Vamos conversar um pouco sobre ele. Um sistema de teste contendo micro-organismos viáveis que propiciam uma resistência definida para um processo de esterilização específico. Então, esse é um tipo de teste que toda CME faz. Você encontra desse tipo de teste de primeira geração, de segunda ou de terceira geração. A primeira geração, quase ninguém usa mais, que é um indicador biológico que leva até 7 dias para incubar. Isso não ocorre nem dentro da CME, você tem que mandar para um laboratório. O de segunda geração ainda é muito utilizado em muitas CMEs. A incubação já vai ocorrer dentro da CME, nessa incubadora que a gente viu aqui no slide anterior, que é essa pretinha, ou alguma semelhante a essa, tá? Mas que ele leva 48 horas para dar o resultado. E o de terceira geração também ocorre a incubação na CME, porém os resultados são muito mais rápidos, levam de 1 a 3 horas. Bom, como é que funciona esse indicador? Isso é muito importante para o enfermeiro da CCH compreender como isso acontece, e não só compreender, mas também poder passar treinamentos para as equipes da CME, para que os técnicos que trabalham ali dentro, eles não façam esse teste de maneira robótica, de maneira automática. Eles precisam entender por que eles estão fazendo esse teste. E a compreensão desse teste é bem simples. Você tem aí essa ampola, ela tem uma ampola externa plástica e ela tem também uma ampola interna de vidro. Essa ampola de vidro que está aqui no meio, com esse líquido roxo, contém nesse líquido o meio líquido, a umidade necessária para os esporos voltar a germinar. Tem também os nutrientes necessários para que eles retornem. E você tem aqui um filtro hidrofóbico que fica aqui em cima, evitando que esse líquido se perca e saia dessa ampola. Quando você coloca esse indicador na autoclave, você coloca ele inteiro. E aí ele vai passar por todo o processo de esterilização. E só depois que você tira essa carga, é que você coloca essa ampola para incubar aqui nessa incubadora. Mas antes disso, você quebra a ampola de vidro que está dentro, fazendo com que o líquido que tem não só vai dar umidade ao meio, mas também vai trazer os nutrientes para esses esporos que estão aqui na ampola de plástico, que vai ajudar com que essas bactérias possam sair da condição de esporos e volte a germinar, e volte à condição de bactéria no seu estado vegetativo. Então, se o processo de esterilização ele não destruiu esses esporos que estão na ampola plástica, essa incubadora ela vai acabar identificando isso.
e vai dizer que o seu processo de esterilização não foi um sucesso, né? O processo teve algum tipo de falha, porque os esporos que estão na parte plástica entraram em contato com o líquido que está na parte de vidro e conseguiram obter o crescimento e retornar à fase vegetativa. Então, é importante, assim, parece algo óbvio para quem já tem um estudo sobre isso, mas para a equipe da CME é muito importante que eles compreendam bem esse processo e entendam que é essa incubadora que vai dar, então, para esses esporos a temperatura adequada e que é este líquido que está aqui dentro que vai dar a nutrição e o meio úmido necessários para que eles saiam, então, do estado de esporos e volte para a célula viva. Bom, além dos esporos, quando a gente está tentando prevenir infecção na CME, a gente precisa garantir que o processo de esterilização ele não só vai ser eficaz para destruir as bactérias e os esporos, como é toda vez que é um sucesso, mas também temos que evitar endotoxinas. E o que acontece? As endotoxinas elas não são destruídas pelo processo de esterilização. Na CMS, se você quer evitar endotoxinas nos instrumentais e nos produtos para a saúde, é preciso mais do que apenas um processo de esterilização adequado. É preciso ver também os processos que vêm antes da esterilização, porque a esterilização nem sempre vai conseguir destruir as endotoxinas. Mas antes vamos ver aqui o que são as endotoxinas. A membrana externa das bactérias gram-negativas possui lipopolissacarídeos, fosfolipídios e proteínas. O componente lipídico do lipopolissacarídeo, que a gente chama de lipídio A, é o que a gente vai chamar de endotoxinas, tá? Essas endotoxinas elas podem causar febre no paciente e causam hemólise também, que são destruição de células sanguíneas. E como eu já disse, nem todos os métodos de esterilização vai ter a capacidade de inativar esse lipídio A e, portanto, é importante que a gente entenda como fazer para se livrar das endotoxinas nesses materiais. Bom, endotoxinas e outros pirógenos. Métodos tradicionais de cultura microbiana também não serão capazes de detectar essas endotoxinas, então assim não adianta você fazer uma hemocultura no paciente ou qualquer outra cultura que seja para identificar se ele tem essa endotoxina, porque não é assim que você vai chegar a esse resultado. Aqui a gente traz a diferença entre endotoxinas e exotoxinas. As exotoxinas são produtos termoláveis, eles têm muita facilidade de ser destruídos com mudança de temperatura, são produzidos e liberados para o meio extracelular por bactérias gram-positivas. Pode ser também por gram-negativas, mas a grande maioria das exotoxinas elas são de produção de bactérias gram-positivas. As gram-negativas é as que vão liberar endotoxinas, sendo que essas endotoxinas são liberadas pela quebra da parede celular. Aqui a gente traz mais algumas diferenças entre as endotoxinas e as exotoxinas, né? Tem uma tabela com as propriedades, mostra ali qual é a fonte bacteriana, como eu disse, as gram-positivas ficam com as exotoxinas e as endotoxinas com as gram-negativas. A relação com o micro-organismo traz aqui produto metabólico da célula, a exotoxina é um produto metabólico das células, enquanto que as endotoxinas elas vão ser liberadas com a destruição da parede celular. Aqui eu trago mais algumas propriedades, né? Não tem necessidade de a gente estar falando de todas elas nesse momento, mas serve para vocês que quiserem bater foto, quiserem gravar a aula, vai ficar gravada também, para a gente chamar a atenção da importância delas, embora as exotoxinas não vão ser tão determinantes na CME, mas as endotoxinas sim. Aqui então a gente vê endotoxinas e outros pirógenos. Como vou me livrar deles? Bom, como eu estava dizendo, a endotoxina não vai ser destruída pelo processo de esterilização. Então, para a gente garantir que esses instrumentais não vão ter essas endotoxinas e causar esses problemas no paciente, é preciso a gente focar na primeira etapa da CME, quando chega o material sujo, que é a limpeza. Uma limpeza eficiente dos instrumentais reduz a carga microbiana
por consequência, minimiza a presença de endotoxinas. Ah, mas na minha CME eu tenho limpeza automatizada. Tudo bem, você tem a limpeza automatizada, mas a limpeza automatizada hoje, ela não é exatamente uma substituição da limpeza manual. A gente precisa lembrar que a limpeza manual com fricção, ela vai ocorrer independente de você ter a limpeza automatizada. A limpeza automatizada é ótima, é perfeita, muito bem-vinda, principalmente para canulados, você vai precisar dela, principalmente se for ultrassônica, mas a limpeza manual vai preceder a essa limpeza automatizada de qualquer forma. Limpeza eficiente dos instrumentais reduz a carga microbiana, mas se você não prestar atenção na qualidade da água da CME, você também terá um problema com endotoxinas, porque por mais que você limpe um instrumental bem lavado, você tem um processo bem desenhado ali na sua área suja da CME, mesmo assim você precisa ter a qualidade da água, porque a quantidade de endotoxinas que pode ter no seu instrumental é muito inferior à quantidade de endotoxinas que você pode estar levando para ele com a água que você está utilizando, porque é muito comum a presença dessas endotoxinas em águas. Então, na CME, o controle da água vai ser feito sempre com um tratamento de osmose reversa, tá? Na CME a gente usa água potável? Usa, obviamente que a gente usa água potável, principalmente no início do processo lá de lavagem. Mas no enxágue final da lavagem, a gente já precisa de um sistema de osmose reversa. E também vamos precisar dele por conta da nossa autoclave. Então, você vai ter água de osmose reversa na CME, tanto no enxágue final, como também para fornecer a água para a sua autoclave, tá? Esse tratamento, ele garante que o meu material vai ficar livre de endotoxinas, então, já que a esterilização não está garantindo isso, o tratamento dessa água e uma limpeza adequada vai me garantir isso. Vamos ver adiante. Primeiro, temos que entender como é que funciona a osmose reversa, para a gente confiar nessa informação de que esse é um tratamento que vai me ajudar. A osmose reversa, ela é o contrário da osmose normal. Na osmose normal, nós temos a água passando por uma membrana semipermeável, que permite a passagem da água, mas não permite a passagem do soluto, e a água vai passar então para o meio onde tiver mais concentração de soluto. Na osmose reversa, vai ser aplicada uma pressão nessa coluna da água, que é a água que está com mais soluto, forçando ela a migrar para a coluna onde existe menos soluto. Então, dessa forma, pressionando essa coluna para baixo, essa água vai migrando para o lado de cá, que é o lado que tem menos soluto, e, portanto, ela acaba sendo filtrada, porque todo o soluto acaba ficando do lado de cada membrana, tá? Então tá aqui. O que eu devo monitorar? O que pode afetar o funcionamento adequado do meu sistema de osmose? A qualidade da água de alimentação é com certeza um principal fator que vai influenciar no seu sistema de osmose. Por quê? Por mais que você tenha um sistema bacana de osmose, que você pagou, é caro, o hospital investiu e tal, se você alimenta esse sistema com uma água que vem podre, uma água que vem totalmente suja, esse sistema vai ser comprometido, ele vai ter que trabalhar muito, vai precisar de muita manutenção. Então, uma das coisas que vai te ajudar muito é garantir a qualidade da água que alimenta esse sistema para que saia uma água adequada depois da filtração por osmose. Então, para isso, você precisa garantir também água potável nas torneiras que vão chegar até a sua CME, tá? O sistema de purificação, ele pode não conseguir reter as impurezas, resultando na deposição de matéria orgânica, incrustações nas membranas e facilitando o desenvolvimento de biofilme nesse sistema, e aí todo o trabalho vai por água abaixo. Outra coisa que a gente vai ter que avaliar são os pré-filtros. Então,
Atualmente, você tem nos hospitais uma CCH que faz o controle da água. Aí o que ele faz? Ele faz uma coleta no reservatório, que é o reservatório central que fica lá em cima do prédio, e ele faz coleta em alguns pontos. Mas será que, além dessas coletas, não seria necessário colocar um pré-filtro antes dessa água chegar na CME? Porque todo o circuito hídrico de um hospital, principalmente hospitais antigos, que já passaram por várias obras, é um circuito hídrico muito grande. A água circula por muitos encanamentos até chegar na CME. E se você não tem um pré-filtro para que ela chegue lá com qualidade, você vai sobrecarregar o seu sistema de osmose reversa. Essa imagem que eu coloquei aqui, ela é bem interessante porque permite a gente fazer uma comparação dos poros de uma membrana de osmose reversa. Veja bem, você tem um maior círculo da imagem, esse círculo que está por fora, ele é como se fosse um ponto de um lápis. Imagina que você pegou um lápis e fez um ponto no papel, bateu com a ponta do lápis no papel e ficou um ponto. Então, esse ponto é todo esse círculo grande externo, tá? O tamanho desse ponto é o tamanho desse círculo. Então, quando você faz uma comparação, por exemplo, uma partícula de silício que vai ser removida no processo de osmose reversa, ela é do tamanho desse segundo círculo aí, do maior para o menor, que é esse círculo aqui, ó. O segundo círculo é o tamanho de uma partícula de silício. Esse outro menor é o tamanho de uma diárdia. Esse outro aqui que está escuro, mais pretinho, é o tamanho de um criptosporídeo. E aí sobram outros dois pontos menores. Esse daqui é o poro de uma microfiltração. E esse menor de todos, que parece, agora sim, parece um ponto de um lápis no papel. Esse é o tamanho do poro que existe na membrana da osmose reversa. Então, imagine que é como se fosse um ponto de lápis feito dentro de outro ponto de lápis. Ele é muito pequeno. Aqui você vê o tamanho dele aqui, 0,00001 micrômetro. E essa imagem aqui é a membrana utilizada na osmose reversa, certo? A membrana ela tem uma série de etapas aqui que a água vai passar sendo filtrada em cada uma dessas etapas. Então, às vezes a gente que trabalha na CCH conversa muito com o pessoal da manutenção, fala para ele, olha, e aí a osmose está funcionando, já trocou a membrana, mas a gente conversa com eles, discute algumas ações, mas não conhece essa membrana. Como é, não tem ideia de como ela funciona, mas é dessa maneira como vocês estão vendo aqui, certo? Aqui está a comparação, por exemplo, de uma foto de uma membrana nova, uma membrana de osmose reversa novinha, você vê que ela está toda branquinha aqui, toda enrolada, e você tem aqui a comparação de uma membrana já usada, certo? Uma membrana que vai ser trocada depois de um tempo e que está com essa condição aqui de sujeira nos filtros. Agora imagina que a água que chega para essa membrana já é uma água potável, entregue pela concessionária, a Embasa no caso aqui, né? Em Salvador, na Bahia toda. E além de ser potável, essa água ainda passou por um pré-filtro para poder fazer uma limpeza. Então imagina qual o poder de filtração desse sistema de osmose. Bom, mas falando ainda sobre o tratamento da água, da CME, a gente precisa lembrar que no hospital a água não está, o tratamento da água não está restrito para a CME, né? No caso da CME, a gente indica sempre uma análise mensal da qualidade da água lá. Não só da água potável que você vai usar no início do processo de lavagem dos instrumentais, mas também para a água de osmose. Então, você vai fazer análises mensais da água potável, da água de osmose do enxágue final e da água de osmose que alimenta os reservatórios para as autoclaves, tá? E aí você pode considerar que toda essa qualidade de água tem que ser levada também, depois da CME, para centro cirúrgico, para locais
como laboratório, locais de assistência direta ao paciente, inclusive até o chuveiro dos banheiros dos pacientes. Ou seja, por isso é que tem a necessidade de fazer a coleta da água em vários pontos do hospital e também no seu reservatório central, que alimenta toda a rede do hospital. Bom, a gente falou um pouco sobre a qualidade da água no aspecto microbiológico, mas é preciso lembrar que na CME a qualidade da água é preciso fazer análise não só microbiológica, mas também análise físico-química, porque há uma série de prejuízos que você pode tomar na sua CME se a sua qualidade de água não tiver também as análises desses elementos aqui. Então, você tem, por exemplo, a dureza da água. A dureza da água é medida através de carbonato de cálcio, através de magnésio, de silicato e de fosfatos. E você tem também alguns compostos inorgânicos que são o seguinte: manganês, cobre, cloro, carbono orgânico, são coisas que você vai encontrar na água e que vai resultar nisso aqui, ó. Vai resultar em manchas no seu instrumental, vai resultar em uma porosidade do instrumental que vai começar a ficar enrugado, e uma vez que ele apresenta esse estado aqui enrugado e com essas manchas e tal, o que vai acontecer? Você não vai conseguir mais alcançar a higiene dele perfeitamente, porque ele deveria ter uma superfície lisa e fácil de higienizar. Quando chega nesse estado, você já não consegue mais fazer uma higiene adequada. Mas não é só isso. Não é só o fato de estragar o seu arsenal de instrumentais. Esse é um dos resultados que a análise físico-química vai lhe ajudar a perceber o motivo pelos quais os instrumentais estão ficando assim. Mas tem também uma outra questão. Esses materiais, eles acabam interagindo, digamos assim, com o componente surfactante tensoativo do sabão. Então, o detergente que você utiliza para a limpeza desses materiais também perde um pouco a sua capacidade de limpeza. Ele perde a sua capacidade tensoativa de limpar de fato o material, porque esse cobre, cloro, manganês, etc., presente na água, vai acabar interferindo na capacidade desse detergente e você não vai conseguir fazer a limpeza adequada. Por mais que seus instrumentais estejam brilhando, eles podem não estar sendo limpos como deveria. Aqui você tem, então, uma imagem do detergente enzimático, né? E aqui diz, estes compostos se ligam aos agentes surfactantes, reduzindo também a eficácia dos detergentes. Bom, aí, continuando agora, falando agora um pouco sobre o monitoramento do processo de esterilização, saindo que a gente já falou um pouco do indicador biológico, vamos falar um pouco do indicador integrador químico, tá? Vamos lá. O monitoramento químico, ele se faz com base em indicadores que reagem através de tiras de papel. Dentro da CME, vários envelopes, vários rótulos estão com esses indicadores presentes. Não são indicadores que você vai usar somente na sua carga. Ele tem também fita zebrada, ele tem também nos invólucros de papel grau cirúrgico, enfim, eles estão presentes, inclusive no rótulo também do indicador biológico, para mostrar que ele passou pelo processo de esterilização. Então, essas tiras têm aqui o poder de mudar de cor quando reagem através do momento que elas passam pelo processo de esterilização. A performance desses indicadores ela é estabelecida por normas internacionais, tá? E eles são classificados sempre de classe de 1 até 6. Atualmente, o mais indicado é justamente o de classe 6, para a gente fazer uso, porém, existe uma pegadinha e a gente não pode simplesmente chegar no setor de compras e dizer, vem cá, qual que é o integrador que a gente usa aqui no hospital? Ah, é um integrador de classe 5. Ah, mas eu quero trocar para um de classe 6. Não é assim que funciona. Os integradores de classe 6, eles são específicos e tem que ser adquirido com a indicação exata do tipo de ciclo que você faz de esterilização na sua CME. Não é só comprar o indicador de classe 6, senão você vai acabar comprando um indicador que está lá, ele foi projetado para avaliar um ciclo completamente diferente daquele que você faz na sua CME, certo? Então tá aqui uma foto aí
o indicador integrador de classe 5 e os indicadores emuladores de classe 6. Os de classe 6, como eu disse, eles só podem ser utilizados se os parâmetros do equipamento estiverem alinhados àquilo que está indicado no indicador, certo? Quais fatores afetam a eficácia da esterilização? Vamos lá. O número e a localização dos micro-organismos. Dentro de um instrumental, dentro de uma carga que você prepara para pôr numa autoclave, você sabe que para você colocar uma carga no autoclave tem toda uma forma de organização, empilhamento, para que elas fiquem de uma maneira que o fator esterilizante vai poder alcançar todo o material. Mas o número de micro-organismos que pode estar ali, que passou pela etapa de lavagem, e a etapa depois de inspeção e de embalagem até chegar no autoclave, isso vai impactar na eficácia da sua esterilização. A resistência inata dos micro-organismos também, porque os micro-organismos eles têm resistências diferentes. Cada espécie vai ter uma resistência maior ou menor em relação ao processo de esterilização. A concentração e a potência do agente de germicídio, no caso se for uma esterilização também de um processo não só físico, mas físico-químico, isso também vai impactar. Fatores físicos e químicos, como temperatura, pH, umidade, dureza da água, etc., como a gente já falou, também vai ter uma grande influência na eficácia da esterilização. A presença de matéria orgânica, que aí já é muito parecido com o número 1, que fala em número e localização de micro-organismos. Por isso que toda vez que você coloca uma carga numa autoclave, você precisa organizar os materiais de forma que eles estão todos desmontados, com todas as suas superfícies expostas, para que possa chegar o fator de esterilização em todas as áreas do instrumental. A duração da exposição ao agente esterilizante, isso com certeza vai ter um grande impacto, né? É preciso que ele fique exposto ao fator o tempo suficiente. Acontece algumas vezes da gente cancelar ciclos na CME. Se cancelou um ciclo da autoclave na CME, aquele material não pode ser considerado material próprio, estéril, próprio para uso. E a presença de biofilmes, o que é bem comum de acontecer, principalmente em materiais de difícil limpeza, materiais que têm uma estrutura complicada, materiais canulados, enfim. Quais parâmetros são observados durante o processo de esterilização? Isso aqui é bem interessante, tá? Vamos considerar, nesse slide eu trouxe aqui um processo específico, porque existem vários processos de esterilização e a gente vai falar daquele que é mais utilizado, que é o que as pessoas mais fazem, que é a autoclave mesmo de vapor saturado sob pressão. Então, a gente coloca, é importante conhecer bem a autoclave da sua CME para identificar os parâmetros pré-programados do equipamento e aprender a fazer a leitura da impressão com todos os parâmetros checados durante o processo. As cargas diferentes exigem ciclos diferentes. Então, se você vai usar líquido para fazer esterilização, é diferente de você usar uma carga com aço inox, por exemplo, que é diferente de você usar um material com tecido. Você vai fazer só esterilização de lápis de tecido. Cada uma dessas esterilizações tem um tipo de ciclo diferente. Os ciclos que são já padronizados, com base na ABNT, NBR, ISO, que está aí na tela para vocês verem aqui a referência, são esses ciclos aqui que são os mais famosos, mais utilizados, que é a temperatura de 121 graus a 15 minutos, temperatura de 126 graus a 10 minutos e a temperatura de 134 a 3 minutos, tá? Quais parâmetros são observados durante o processo de esterilização? Mecanismo de ação. No caso do vapor saturado em pressão, nesse caso específico, coagulação e desnaturação de proteínas é o que vai acontecer como mecanismo de ação para destruir os micro-organismos, e o agente esterilizante aqui é o vapor saturado sob uma determinada pressão, sob uma determinada temperatura e sob um determinado tempo. Você não tem a parte química, é um processo físico. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é: a equipe da sua CME, ela sabe interpretar as informações das impressoras da autoclave? Porque hoje a gente fica muito confiante no processo que a gente faz da autoclave, porque tem uma impressorazinha que já vem nela lá, e a impressora sai o papelzinho bonitinho informando que o processo foi ok. Mas assim,
A equipe que trabalha na CME, não só a enfermeira que coordena o serviço, mas a equipe que trabalha na CME, na ausência dessa enfermeira, ela sabe interpretar essa impressão, não só a impressão que sai lá o laudo final dizendo que está tudo ok. Cada item que sai nessa impressão. Essa é a pergunta que eu te faço. Vai lá na sua CME, visita ela, questiona um técnico de enfermagem da equipe se ele conhece os, as informações que saem ali naquela impressora e se ele sabe interpretar cada uma dessas informações, tá? E a equipe do SCIH, do seu hospital, já pegou uma impressão dessa autoclave para analisar todas as informações que ela fornece? Você já fez isso? Responde internamente aí para você e para a sua equipe. A gente já foi na CME, já pegamos uma impressão daquela impressora lá da autoclave e a gente leu ela de cima a baixo para entender o que acontece, que a gente sabe reclamar com o pessoal da manutenção e engenharia clínica, mas a gente precisa conhecer o que sai ali naquela impressão e ter a segurança de que o nosso processo correu tudo ok. Definindo validade de PPS. Esse é um ponto que o enfermeiro da CCH é muito questionado. Muitas vezes o pessoal da CME e o pessoal das unidades assistenciais, as coordenadoras, a gerência de enfermagem, principalmente quando está querendo avaliar a questão de custo, sempre procura a CCIH para definir a validade dos produtos para a saúde. Vamos lá. Os produtos eles podem estar no grau cirúrgico, eles podem estar no TAIV, que eles podem estar no tecido. Qual que é a validade que a gente dá para cada tipo de embalagem dessa? A primeira coisa que eu tenho para compartilhar com vocês é qualquer sistema de datas que a gente estabeleça vai ser um sistema arbitrário, porque hoje o que a gente tem é, se você tem segurança na selagem, quando você selou ali o grau cirúrgico, você tem segurança do processo que foi feito. Quando você tem integridade da sua embalagem. Quando você tem uma temperatura e umidade controlados, com registros, a cada X tempo, quando você tem um empilhamento e uma segurança no armazenamento, e tem uma rotatividade e baixo volume de manuseio, um bom sistema, por exemplo, de transporte desses materiais, não dá mais para você simplesmente dizer que esse material vence com X tempo, porque esse material vai ter validade indefinida. Ele pode ser utilizado indefinidamente, desde que você garanta todos esses fatores que vão interferir na validade da esterilização do material. Então, a CCH sempre é questionada sobre isso. Às vezes a gente fala, olha, aqui a gente usa esse material, sempre disse que era um mês. Será que não dá para mudar para 3 meses? Ou são 6 meses? Será que não dá para mudar para um ano? Né? Eu acho que são esses fatores que você precisa avaliar dentro da sua unidade. Tem outros também que a gente vai ver aqui mais para frente. Ó. Primeira coisa que você vai fazer quando chegar essa pergunta na CCH é analisar o resultado de indicadores que avaliam o número de eventos relacionados com produtos para a saúde estética nos últimos 6 meses. Vamos ver dos 6 meses para trás, quantas vezes nós tivemos um evento que foi notificado e que o que envolve o evento é um incidente relacionado com o produto estéreo que veio do nosso CME. Analisar também qual o volume de reprocessamento de produtos vencidos que ainda estavam embalados, porque a CME tem essa rotina, ela deve ter um indicador de qualidade que avalie qual o seu volume de reprocessamento, que é pegar aquilo que venceu e que ainda estava estéril e pronto para uso, e ter que abrir a embalagem, passar por todo o processo novamente, até fazer a esterilização e guardá-lo novamente. Então, muitas CMEs fazem isso, e a gente precisa analisar qual o volume desse reprocessamento, que é um custo para a instituição. E a gente precisa saber se o processamento que foi feito, o armazenamento que foi dado, não garante que esse material possa ser utilizado por um período maior. E, por último, implantar uma rotina de avaliação periódica das condições de armazenamento, porque quando a gente é questionado sobre isso, o pessoal sempre fala sobre
como os materiais são bem armazenados na CME, mas é muito fácil você ter um arsenal de CME bem organizado. Hoje em dia, muitos hospitais já têm um arsenal organizado. É muito simples fazer uma diretoria entender que você precisa de estantes bem organizadas para botar no arsenal do CME e que aquele arsenal precisa ser climatizado porque a temperatura precisa ser controlada. Mas não é só isso. Você precisa entender que boa parte dos produtos estéreis que passaram pela CME não estão armazenados na CME. Eles não estão no arsenal, eles estão nos armários das unidades de internação. Eles estão lá dentro da UTI, eles estão lá na unidade de internação, em armários, em gavetas, muitos juntos, grudados e presos com borracha. Aquela borracha tipo elástico de dinheiro, que o pessoal junta vários materiais e passa aquela borracha ali. Quer dizer, aquilo faz dobrar o papel grau, ele fica todo amassado. Aquele não é uma condição ideal de armazenamento. Onde ele está lá guardado, ele não está numa temperatura controlada, umidade, então, nem pensar. Então, para você realmente dizer que você pode ampliar o seu tempo de uso desse material, é preciso garantir que o armazenamento dele vai estar ok aonde ele estiver, não só no arsenal do CME. E aí vem outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Se você é um profissional da CCH, algum colega seu já te fez essa pergunta. Você tem aí uma espécie de, como é que eu posso dizer, um checklist aí de visita técnica da CME? Tem como você me emprestar aí você tem alguma coisa da Anvisa, alguém que fale assim, o que é que eu avalio numa visita técnica da CME? Tem nada aí, um guia para me guiar lá? Vamos lá, eu acho que seria bom um guia? Poderia ser bom, mas nenhuma CME é igual. Toda CME tem suas particularidades. Algumas têm problemas de estrutura física, que são problemas que dá para ser contornado com o comportamento do profissional, né? Você criando ali um fluxo linear dentro da CME, você contorna esse problema. Outros têm outros tipos de problema, é a autoclave que vive quebrando, está sempre indo para a engenharia clínica e voltando. Outros têm outros tipos de problema, que é de comportamento de profissional, falta de uso de equipamento de proteção, furo de barreiras. Então, não dá para você fazer uma espécie de checklist de visita técnica da CME. Você, quando faz uma visita técnica, você vai com o seu olhar. Normalmente, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos a autoavaliação da portaria de qualidade lá da CESAP, que é uma portaria que ela é guiada. Você vai fazer perguntas que já estão ali pré-estabelecidas. Na visita técnica, normalmente eu não levo um guia, não. Né? Quando a gente conhece a nossa CME, que a gente entra lá, a gente mais ou menos já sabe onde é que estão os problemas. Então, tá aí 10 dicas para vocês anotarem, que é, observa o fluxo linear da estrutura física ou da estrutura, mesmo na falta da estrutura, se esse fluxo está sendo seguido. Organização e limpeza do arsenal. O arsenal tem que ser um lugar limpo, mais do que apenas controlado de temperatura e umidade, ele precisa ser limpo, certo? Registros de calibração e manutenção dos equipamentos. Muitas vezes a gente vê, a manutenção está ok. Não, manutenção tem que ter preventiva, não só corretiva. Tem que ter manutenção preventiva e calibração também, que difere de manutenção. É preciso saber que a calibração, por exemplo, de uma seladora é diferente de você falar que ela sofreu uma manutenção, tá? Conhecimento da equipe sobre os registros de controle dos processos, é aquilo que eu estava falando. Será que a equipe conhece o que sai naquela impressora? Será que a equipe sabe o que é um indicador biológico, como a gente procurou conhecer ele melhor hoje? Ou se ela apenas pega aquele ampola e coloca lá para incubar, já sabe qual é o botão que aperta e depois só fica esperando ele apitar no final? É preciso treinar as pessoas para que elas sejam críticas sobre o processo que ela está fazendo, conhecer o que ela está fazendo. O vestuário, os EPIs dos profissionais é outra coisa que você vai olhar, que é a questão da proteção ocupacional, cumprimento de protocolo de rastreabilidade, e aí entra também as etiquetas dos produtos de saúde, tudo que tem que estar ali naquela etiqueta. Armazenamento e conservação de produtos utilizados no processo de limpeza manual. Quando eu falo armazenamento e conservação dos produtos, eu estou falando de quê? Eu estou falando daquela escovinha que você usa
para passar nos canulados, eu estou falando da esponja que você utiliza para limpar alguns instrumentais. Então, assim, que condição está a esponja no dia da sua visita técnica? Que aquela escovinha está em que condição? Aquela escova já está feia lá, jogada, ele tem algum protocolo para aquela escova, ela é higienizada, passa por um processo de desinfecção de alto nível, esterilização. O que, que acontece com aquela escova? Dá uma olhada nisso também. Resultado dos indicadores de qualidade do serviço. Se o serviço tem uma coordenação, tem uma enfermeira ali, então não tem porquê ele não ter indicador de qualidade, mensurar isso mensalmente, você ir lá para conhecer, pedir para ver. E a avaliação das condições das soluções de produtos químicos. Quando eu falo produto químico, entra os endozimes, né, os detergentes enzimáticos, mas entram também os produtos químicos para quem faz processos químicos, né, de desinfecção, aí, como até no caso de endoscópios, alguns endoscópios às vezes é feito dentro da CME também, uns são feitos por imersão ainda. Então, você tem processos para garantir a atividade ainda dessas soluções químicas que são preparadas, elas são preparadas dentro de um ambiente seguro. Então, são essas as coisas que eu acho que devem ser observadas durante uma visita técnica da CME, mas não como um guia, porque, como eu disse, são coisas que você, ao entrar na CME, já começa a entender onde é que o problema deve estar ali naquele ambiente. Falar um pouco sobre reutilização de produtos para a saúde descartável é outra pergunta que vai chegar para a CCIH, tá? Esses slides que eu coloquei nessa aula foi já pensando no coitado do enfermeiro da CCH, que é questionado sobre o tempo de embalagem do produto, é questionado sobre reutilização, você fazer reprocessamento de caneta de bisturi, fazer reprocessamento de outros produtos que são descartáveis. Então tá aí, ó, o FDA americano, que é basicamente o que comparamos com o Visa aqui no Brasil, ele diz isso, abre aspas, o hospital que optar por fazer reuso de produtos de uso único deverá seguir os mesmos padrões que regulam o equipamento original pelo fabricante. Então ele dá aí uma brecha para quem quer fazer, se tiver a tecnologia e o processo adequado para fazer o mesmo que o fabricante original fez para torná-lo estéril, poderá fazê-lo. Já no Brasil, é a Anvisa quem regula essa prática. A RDC está aí embaixo para vocês consultarem, a RDC 156, a RE 2605, 2606, elas falam sobre isso. Mas o que eu oriento é considere a relação de custo-benefício, avalie os aspectos de segurança, que vão desde a garantia de limpeza desse produto, que ele é possível ser limpo esse produto, até a sua funcionalidade. A sua funcionalidade vai ser mantida depois de passar por um processo de esterilização, certo? E se ele é compatível com algum processo de esterilização. Além disso, não esqueça nunca que você pode questionar ao fabricante se ele indica algum processo para reprocessamento do produto, tá? É o que a Anvisa também orienta.